Falar sobre política na internet hoje em dia é quase como andar num campo minado, né? Um post, um comentário, e de repente você pode se ver no meio de um processo judicial. Mas e se existisse um tipo de guia de sobrevivência para essa arena? Pois é, a gente achou um. E agora a gente vai mergulhar e decodificar as estratégias de um manual jurídico de verdade que foi criado exatamente para ativistas digitais aqui no Brasil. Olha só qual vai ser o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender que manual é esse, de onde ele veio. Depois, vamos direto ao ponto principal, onde é que a opinião vira crime. Aí a gente entra nas táticas, no jogo político online mesmo, e se por acaso algo der errado, a gente vai ver o que o guia diz sobre os primeiros socorros jurídicos. E por fim, vamos tentar entender o que tudo isso significa para o debate público nos dias de hoje. Ok, vamos lá. A nossa fonte aqui é um manual criado pela Pode Espalhar, que é uma organização política brasileira. E é bem importante a gente entender o contexto, sabe? Ele foi feito especificamente para dar um suporte para ativistas de uma determinada corrente política, orientando sobre os riscos legais que existem nesse debate nas redes sociais. O propósito do manual não podia ser mais direto. Como essa citação aí mostra, ele foi pensado para ser um tipo de escudo. A ideia é justamente prevenir processos e ataques que, na visão dos autores, são uma tentativa de silenciar a expressão nesse campo de batalha que virou a internet. E aqui a gente chega no coração da coisa. De um lado, está o nosso direito à livre expressão, garantido pela Constituição. Do outro, existem as leis que protegem a honra de uma pessoa. A grande questão que fica é, onde exatamente termina um e começa o outro? É uma linha bem tênue. Essa, com certeza, é a pergunta de $1 milhão e é o que o manual se propõe a responder. É aquela dúvida que paira sobre cada tweet, cada post, cada vídeo que a gente faz. Será que a gente está perto de cruzar essa linha sem nem perceber? Bom, a resposta começa com 3 definições do direito. A primeira é calúnia. O ponto-chave aqui é a especificidade. Não é um xingamento qualquer. É você atribuir a alguém, sem provas, um ato criminoso bem concreto. A acusação tem que ser de um crime e, claro, tem que ser falsa ou, pelo menos, não comprovada na justiça. A segunda é a difamação. Aqui o foco muda um pouco. Não se trata de acusar de um crime, mas de atacar a reputação da pessoa. E aqui tem um detalhe que pega muita gente. Mesmo que o fato ofensivo seja verdade, espalhar isso com a intenção de manchar a imagem de alguém pode sim ser considerado difamação. É uma linha muito delicada. E por último, vem a injúria. Pensa nela como ataque direto, insulto pessoal, sabe? É ofender a dignidade da pessoa, aquilo que ela pensa de si mesma. O manual faz questão de separar isso de uma crítica, por exemplo, à competência ou às ações de um político, que aí já é visto como parte do debate democrático. Beleza, já entendemos a parte mais teórica, a parte da lei. Vamos ver agora como é que o manual traduz tudo isso em conselhos práticos, do dia a dia, para quem cria conteúdo político na internet. A estratégia central do guia está basicamente resumida aqui. De um lado, o caminho mais seguro, criticar as políticas, expressar sua opinião, citar fontes confiáveis. Do outro, o terreno perigoso, acusar de crimes sem prova, usar xingamentos, atacar a vida privada das pessoas. A mensagem é bem clara, critique o ato público, não a pessoa em si. E aqui está a frase que para mim é a chave de toda a estratégia do manual. Transforme a acusação em opinião política. É quase uma arte, né? A arte de manter a crítica forte, afiada, mas reformular ela. Em vez de uma acusação direta, vira uma análise, uma opinião. É a essência do conselho para navegar com mais segurança nesse debate. Certo, mas e aquelas palavras de peso, de alto calibre? O manual vai direto nesse ponto, no uso de termos que são politicamente muito carregados, que a gente vê toda hora, mas que são também muito arriscados do ponto de vista jurídico. A orientação aqui é puramente tática. Em vez de usar o rótulo direto, que é bem arriscado, o manual sugere uma descrição baseada em fatos. Por quê? Porque é muito mais difícil processar alguém por analisar uma ação como típica do fascismo do que por simplesmente chamar essa pessoa de fascista. A lógica é a mesma para os outros termos. O foco sai do adjetivo e vai para o fato, que é algo muito mais defensável. E se alguém quiser usar um vídeo ou um print de outra pessoa? O manual dá o alerta. O uso é mais seguro se for para criticar ou informar, mas tem condições. Dê sempre o crédito, não edite para distorcer o sentido original e, o mais importante de tudo, muito cuidado com a privacidade. Expor conversas privadas ou a imagem de cidadãos comuns que não são figuras públicas é cruzar uma linha bem perigosa. Ok, vamos mudar o foco agora. E se, apesar de toda a prevenção, o problema legal aparecer? Essa parte do manual funciona como um guia de controle de danos. O que fazer quando a coisa aperta? Primeiro, um ponto que é crucial.
O manual diferencia os tipos de aviso que podem chegar. A notificação judicial é uma ordem do tribunal, é algo muito sério. Já a notificação extrajudicial é como um aviso prévio, uma tentativa de resolver a situação antes que vire um processo. A forma de responder a cada uma é bem diferente. Se a notificação que chegou for judicial, o manual é bem direto, sem rodeios. O procedimento é este: leve a sério, procure ajuda jurídica na hora, junte todas as provas que você tiver e, a regra de ouro, não responda por conta própria. Cada palavra que você disser pode ser usada contra você, então o risco de piorar a situação é gigante. E aqui vem um alerta que é, assim, fundamental. Muita gente acha que apagar a publicação resolve o problema. Mas o manual é enfático. A prova digital pode muito bem já ter sido salva pela pessoa que se sentiu ofendida. Deletar o post não é, de jeito nenhum, uma garantia de que você está livre de problemas. Para a gente fechar, vamos sair um pouco do manual e pensar nas implicações mais gerais que essas diretrizes têm para qualquer pessoa que participa do debate político nas redes sociais. Agora, se prepara para um dado que o manual revela e que talvez seja o mais impactante de todos. Sabe aquela postagem feita anos atrás? Ela pode gerar um processo por danos morais por até 3 anos. Pensa nisso, um conteúdo antigo pode voltar para te assombrar legalmente muito tempo depois. Então, o que a gente tira de lição disso tudo que serve para qualquer um? Primeiro, a responsabilidade final é sempre de quem posta, não da plataforma. Segundo, usar fontes confiáveis é a sua melhor proteção. Terceiro, compartilhar algo problemático pode te colocar na mesma cadeia de responsabilidade. E quarto, o anonimato na internet é bem relativo. Uma ordem judicial pode sim te identificar. E tudo isso acaba levando a gente para uma pergunta final, né? Com o debate online cada vez mais polarizado e também cada vez mais judicializado, será que entender um pouco de lei não está se tornando uma ferramenta tão essencial para o ativismo quanto a própria capacidade de se comunicar? A resposta para isso talvez defina o futuro da liberdade de expressão na internet.